E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, bora pro vídeo. Roland ergueu as sobrancelhas e perguntou, vamos ouvir. Continue. Edith ergueu 2 dedos e explicou, visto que o verme devorador de Taquila pode abrir caminho pelas montanhas da cadeia intransponível, ele também pode ser usado para criar uma passagem sob as natureza-terras. 2 vermes, trabalhando em paralelo, serão capazes de abrir um corredor largo o suficiente para a passagem. Já consultei o ministro Carr sobre isso. Ele concluiu que a estrutura instável do terreno impede a criação de um espaço amplo como o palácio subterrâneo da cidade da terceira fronteira, mas se cavarmos fundo bastante, um túnel pode ser aberto. Roland inclinou a cabeça e perguntou, como fazemos isso? Edith respondeu, mantendo o tom firme, as obras devem começar no acampamento principal do primeiro exército. A entrada pode ser um poço que desce do centro do acampamento para o subsolo, coberto por uma tenda e disfarçado como algo comum. Roland apoiou a mão no queixo e questionou, o que faremos com a passagem depois do retiro? Edith explicou, fecharemos tudo e cobriremos com terra, deixando apenas um orifício de ventilação para manter a circulação de ar. Roland estreitou os olhos e perguntou, quanto tempo levaremos para construir isso? Edith prosseguiu, estimamos 2 semanas além do tempo necessário para o exército alcançar a zona de guerra. E considerando uma possível perseguição de demônios, é razoável supor que avançaremos de forma mais lenta. Dessa forma, a maior desvantagem do primeiro exército pode ser contornada, o exército surgirá como um punho fechado enquanto os suprimentos estarão escondidos. Esse punho chamará a atenção imediata do inimigo. Roland deixou um sorriso escapar. A ideia parecia amadurecida depois de uma longa noite de reflexão, então ele perguntou, você sugeriu essa ideia? Edith assentiu com honestidade, pode-se dizer que sim. Mas foi fruto da colaboração entre vários departamentos. A Academia de Aritmética também trabalhou com o Ministério da Construção, mesmo sem saber dos detalhes do segundo plano. Roland apreciou o quanto Edith merecia a fama de pérola da região norte. O valor do plano não estava apenas na ideia, mas na forma como ela mobilizou todos os recursos e profissionais possíveis para compor cada detalhe. A maioria das pessoas sequer consideraria o uso de um verme que parece um monstro. Além disso, a Academia de Aritmética existia havia menos de um ano e, além de observar as estrelas, apenas executava tarefas dadas por Roland. Mesmo assim, Edith já havia encontrado uma forma de usar a equipe profissional do departamento para calcular a criação da passagem subterrânea. Era animador ver alguém com tamanha visão e compromisso. Roland também teve a impressão de que Edith parecia ainda mais brilhante, como se revelasse camadas mais profundas de seu talento. Roland assentiu com satisfação e concluiu, muito bem. Siga esse plano. Edith fez uma breve pausa e continuou, sim, e mais ainda outra coisa que preciso mencionar. Mesmo se aceitarmos o segundo plano, os sacrifícios serão inevitáveis. Além disso, essa batalha não será mais simples do que o confronto contra a igreja em Colduden-Reed. Desta vez, os demônios têm a iniciativa. Antes que o primeiro exército alcance o destino, não haverá tempo para construir estações ou postos defensivos como antes. Roland inclinou levemente a cabeça e perguntou, então você quer conter as tropas e ganhar tempo? Edith negou com firmeza, não. Pretendo quebrar essa noz, por mais dura que seja. Ela respirou fundo antes de continuar, se a batalha da vontade divina é tão terrível quanto as bruxas de Taquila descrevem, é essencial que o primeiro exército passe pelo teste de sangue e fogo antes dessa guerra. Sempre notei que só você se preocupa tanto com a vida dos soldados a ponto de pensar 2 vezes antes de cada passo. Mas agora que nossos inimigos são demônios, estranhos para nós e com habilidades sobre-humanas, sacrifícios são algo para o qual precisamos estar preparados. A ideia soou estranha para Roland. Edith jamais teria dito algo assim a seus superiores antes, pois seria visto como um insulto. Ela era inteligente demais para cometer um erro tão básico. Então essa é a resposta à minha última reprimenda? Bah, e tanto faz. Enquanto ela cumprir seu papel, o resto não importa, pensou. Roland fez um gesto de encerramento e disse, entendi. Pode ir. Edith inclinou a cabeça e respondeu, sim, Sua Majestade. Assim que Edith saiu, Rouxinol surgiu, claramente irritada. Como o senhor poderia estar errado por se preocupar com seu próprio povo? Ela passou dos limites. Roland relaxou um pouco o rosto e comentou, não acho que ela esteja errada. Cada pessoa tem direito às suas crenças.
Um líder sábio precisa ouvir diferentes pontos de vista para decidir com clareza. Apesar disso, no fundo, discordava de Edith. Ele precisava pensar duas vezes porque, naquele momento, qualquer perda seria insuportável. Seus soldados não eram camponeses reunidos às pressas, quase todos sabiam ler, e muitos oficiais entendiam os horários e preparavam relatórios. Ele faria o possível para reduzir vítimas. Rouxinol abriu a boca para continuar, mas parou quando o sigilo do rumor em seu peito brilhou de repente. O coração de Roland pesou enquanto perguntava: "Você notou o movimento dos demônios?" A resposta veio logo em seguida, com Rouxinol ainda pressionando a mão contra o sigilo. "Não." Boas notícias. O terceiro grupo de bruxas da Ilha Adormecida, liderado por Lady Camila Daria, chegará a Neverwinter amanhã à noite. Foi Tilly quem enviou isso, e Roland sentiu o alívio percorrer o peito. Vá e diga a Wendy para recebê-las como das outras duas vezes. Aquele grupo seria o último envio, e incluía quase metade de todas as bruxas da Ilha do Sono. Agora que Neverwinter possuía uma nova estrutura para o feitiço do adormecido, Roland tinha confiança de que Wendy lidaria com tudo, registrar habilidades, organizar as recém-chegadas e integrá-las ao reino. Ele acreditava que, cedo ou tarde, todas reconheciam que Graecastle já não era o mesmo de antigamente. Rouxinol assentiu, já recuperada da irritação inicial, e se preparou para entrar no mundo da névoa. Mas Roland levantou a mão e a deteve de repente. Roland franziu brevemente a testa enquanto perguntava: "Espere, e você disse que Camila Daria está liderando as bruxas? É a mesma que se preparava para acompanhar John até a Sea Line?" Rouxinol inclinou a cabeça, curiosa: "Sim." "Algum problema?" Roland ficou em silêncio por um instante, refletindo antes de falar: "Não." Mas, em o cenário que Edith descreveu parte da ideia de que os demônios sempre terão a iniciativa. Talvez eu consiga reduzir o alcance disso. Rouxinol deu um passo à frente, confusa. E como essas duas coisas se conectam? Roland olhou para a janela, como se tentasse organizar os pensamentos. "Não tenho certeza, é mais preciso tentar. Vou falar com Camila pessoalmente quando ela chegar." Um barco avançava suavemente pelo rio Água Vermelha rumo à região oeste. Nas margens, os vastos campos assumiam tons marrom-amarelados, onde a palha colhida se misturava ao solo quente da estação. Pelas pilhas altas espalhadas por toda a paisagem, a colheita daquele ano parecia ter sido generosa. Na proa do navio, Andrea respirou fundo o ar fresco do outono. O cheiro da terra aquecida pelo sol, misturado ao perfume leve de colheita recente, trazia uma sensação calma e acolhedora. Ela não sabia dizer se aquilo vinha da nostalgia do retorno ou do próprio aroma da temporada. Talvez fosse um pouco de cada. Carol, a bruxa divina, apareceu atrás dela e comentou com um toque de curiosidade: "Eles não recolhem a palha? Ela pode ser usada para acender fogo." Andrea virou-se e confirmou o nome da outra bruxa em sua memória antes de perguntar: "Você sabe disso também?" Carol apoiou-se na grade com um sorriso: "Por que eu não saberia?" Andrea desviou os olhos, um pouco envergonhada: achei que as bruxas antigas não dessem atenção a esse tipo de coisa." Carol deu uma risada curta, balançando a cabeça: "Por que só as pessoas comuns deveriam se importar com tudo? No fim das contas, nunca fui tão diferente delas." A surpresa tomou o rosto de Andrea enquanto ela perguntava: "Como assim?" Carol observou as ondas que batiam no casco, como se revisse lembranças longas e profundas. A diferença entre uma bruxa e uma pessoa comum sempre existiu, mas isso não quer dizer que a aliança tinha energia para investir em uma bruxa fraca. Ao contrário da Phyllis, minhas habilidades sempre foram de baixo nível após o despertar. A União praticamente me ignorou nos últimos dias da guerra. Vivendo sem privilégios, acabei entre pessoas comuns. Quando a cidade caiu, foram eles que lutaram ao meu lado até o fim. Andrea ainda parecia surpresa, mas na batalha no Reino de Dawn, suas habilidades estavam impecáveis. Não pareciam nada com as de uma bruxa não combatente. Ela hesitou antes de completar: "Com sinceridade, nem mesmo uma guerreira como Ashes conseguiria derrotar você." Carol estendeu a mão e a fechou lentamente enquanto falava com calma. "Aprender ao longo de centenas de anos foi o suficiente para mudar tudo. Na verdade, começo a achar que tive sorte em me tornar uma bruxa do julgamento divino. Pelo menos agora sou mais forte, não sou mais ignorada, e posso ajudar de verdade." E então encontramos Sua Majestade. Recebemos um tipo novo de recompensa.
Andrea percebeu que aquela conversa não era aleatória e perguntou, com um olhar curioso, por que você está me contando tudo isso? Carol levantou o rosto para o céu antes de responder, sem rodeios, porque tenho inveja de você. Andrea ficou imóvel, surpresa. Carol continuou, com uma sinceridade tranquila, com a sua habilidade, mesmo na época da união, você seria uma bruxa de batalha de alto nível. Ter recebido o despertar supremo tão jovem e você certamente se tornaria uma das chefes de Taquila. Enquanto isso, o meu maior sonho era entrar para o exército abençoado e receber as graças de Lady Natália antes da luta. Você poderia ter atingido tudo isso sem esforço. Eu, por outro lado, perdi a chance de subir ainda mais. Mas você ainda está longe dos seus limites. Ela fez uma breve pausa e arrematou, quanto mais forte você ficar, maiores serão os desafios. E serão difíceis. Mas lembre-se, mesmo assim, muitos já têm inveja de você. Ao ouvir aquilo, Andrea finalmente entendeu o motivo da conversa. Ela reconheceu a intenção. Depois das desculpas tardias do pai e da despedida dos amigos de infância, seu humor havia despencado. Só quando se aproximou de Sua Alteza Real voltou a se sentir inteira. Carol, percebendo isso, decidiu compartilhar as próprias marcas e experiências para confortá-la. E Carol estava certa. Para as sobreviventes de Taquila, todas as intrigas e viradas do destino eram pequenas perto do que realmente importava. A bênção de ser uma bruxa ainda era um presente muito maior do que qualquer perda. Obrigada, Andrea sussurrou após alguns segundos. Carol balançou a cabeça com simplicidade antes de dizer, eu só disse a verdade. Depois se levantou e caminhou até a cabana. Andrea ergueu a voz antes que Carol desaparecesse por completo, e sobre o que você comentou antes. Eles usam a palha como fertilizante. Na Neverwinter, ela já não é mais necessária para acender nada. Carol não olhou para trás, mas levantou a mão em resposta, entendi. Um sorriso suave surgiu no rosto de Andrea. Ela voltou a olhar para o horizonte, onde a cidade sem inverno brilhava à distância, e seu coração se encheu de expectativa. O que Sua Alteza deve estar fazendo agora? Cinzas deve estar ao lado dele. Xavi com certeza sente minha falta. Quando eu voltar, vamos jogar cartas de novo. Lorgar, daquela vez viajamos juntas, e Meg nos avisou antes de chegarmos. Agora ela deve estar no deserto com Lightning, observando cada movimento dos demônios. Um som curto e conhecido ecoou no céu. E pensei ter ouvido isso? A voz de Meg soou lá no alto. Andrea levantou o rosto justo a tempo de ver um pombo gordo despencar do céu e voar direto contra ela. É ela mesmo. Não existia no mundo um pombo mais pesado que Meg. Oh, você ficou ainda mais pesada. Andrea ergueu o pombo, tirando uma pena da boca enquanto falava. E os demônios no noroeste? Não me diga que está folgando de novo. Definitivamente não, uhul. Meg respondeu com a maior calma. Foi Sua Majestade quem me mandou vir te buscar, uhul. Mas eu já estou quase chegando. Eu também não entendo, mas com certeza não estou no deserto, uhul, disse Meg, pousando no convés e mudando para sua forma de fera terrível. O navio afundou quase 1 metro no mesmo instante. Anda logo. Eles estão esperando por você, uhul. Com medo de o barco virar, Andrea subiu rápido nas costas da criatura e perguntou. Espera, quem são eles? A Condessa Spear e a Senhorita Camila, uhul. Meg abriu as asas e disparou em direção a Neverwinter. Elas não a levaram para a Casa das Bruxas, nem para o castelo de Roland. 1 hora depois, Meg pousou Andrea na fronteira externa da cidade. Além de Spear Passe e Camila Daria, estavam a Liana, Sylvia, Lightning, Vera e algumas outras bruxas reunidas na clareira. Roland também estava presente. Andrea levou a mão à testa assim que entendeu o motivo da pressa. Então você pediu para ela me buscar só para ver a nova arma? Mesmo se Meg não viesse, eu chegaria ao cais ainda hoje. Não podemos esperar até amanhã, Roland explicou, contando sobre o movimento estranho dos demônios. O primeiro exército marcha ao amanhecer. A arma feita especialmente para você precisa estar pronta antes de chegar à entrada do túnel. Andrea franziu levemente a testa. A atividade dos demônios sempre deixava seu peito apertado. Ainda faltava tempo para a lua de sangue, mas eles pareciam inquietos demais.
Qualquer movimento inesperado precisava ser levado a sério. A ideia de jogar cartas a noite toda teve que ser engavetada. Entendi, ela respondeu sem hesitar. Seu olhar então se voltou para a arma. Chamá-la assim parecia até estranho, porque era enorme. O cano tinha o tamanho de um adulto. Não era algo que qualquer pessoa pudesse carregar numa marcha, muito menos usar em batalha. Somente cinzas poderia mover aquilo. Andrea perguntou, que tipo de arma é essa? Roland respondeu, anti-armadura. Não. Você pode chamá-la de rifle de precisão, algo capaz de ameaçar até uma besta terrível. Andrea perguntou, este é um rifle de precisão? Onde está a mira? Roland respondeu, ele não tem. Andrea comentou, não? Então não vou conseguir acertar um alvo que não consigo ver. Roland explicou, uma mira comum não ajudaria nesse alcance. Por isso 3 pessoas vão ajudar você, Sylvia, Spear e Camila. Andrea perguntou, quer dizer que a senhorita Camila vai me conectar com Sylvia para mirar, e a condessa Spear vai cuidar do poder mágico? Spear reclamou, mesmo que eu não quisesse sair de Fallen Dragon Ridge, já que sua majestade me chamou, não pude recusar. Mas da próxima vez quero receber a informação antes da senhorita Meg me carregar por aí. Sou velha, não forte o bastante, e esse vento frio me derruba. Andrea comentou, mas não tenho certeza se minhas habilidades vão funcionar junto com o olho da verdade. Roland respondeu, é por isso que precisamos testar tudo. Vamos começar. Carter Lannis andava nervoso de um lado para o outro diante da porta do quarto. Houve poucos dias em sua vida em que ele ficou tão preocupado. Tirando o momento em que Sua Majestade se aproximou de Ana sem nenhuma proteção, Carter nunca tinha ficado tão tenso quanto agora. Mai, sua esposa, estava para dar à luz. Ele tentou se acalmar. Como ela disse, o status dela é tão alto quanto o de Sua Majestade. Tenha coragem, seja um homem. Ela só está dando à luz. A senhorita Nana e Lily estão aqui, e as enfermeiras do hospital também. Tudo vai ficar bem. Mesmo se algo der errado, elas podem abrir a barriga dela para salvar a criança. As 2 vão sobreviver. O pensamento durou pouco. Eles podem mesmo fazer isso? Cortar a barriga de alguém? Não, isso é horrível demais. Tomara que tudo ocorra de forma normal. Outra voz surgiu na cabeça. Bastardo! Como ousa duvidar do conhecimento de Sua Majestade? E uma terceira rebateu. Mas, eu nunca ouvi ninguém nascer assim. As 2 vozes discutiam dentro dele e o deixavam zonzo. Fique calmo, senhor, disse Irene. A irmã Mai vai ficar bem. Ela é a mulher mais forte que eu já vi. Obrigado, Carter respondeu, mas a ansiedade continuava. O suor escorria pela testa. De repente, ouviu gritos de urra, do lado de fora. Ele correu até a janela. As pessoas estavam reunidas para ver as tropas marchando pelas ruas com seus novos uniformes, seguindo para o muro da fronteira. Os tecidos marrom e verde pareciam estranhos juntos, mas davam uma sensação firme, quase como pedra. O exército parecia um rio de terra sólida caminhando em uníssono. O exército está partindo hoje? Carter perguntou. Sim, Irene respondeu, com um sorriso misturado entre orgulho e saudade. Meu marido está ali. Ele esperou muito tempo por essa batalha para se vingar. Vingança? Carter perguntou sem pensar. Sim. Ele disse que quer honrar as almas de todos que os demônios tiraram de nós. Um cavaleiro famoso agora lutava pelos cidadãos comuns. O país ideal que Sua Majestade descrevia estava realmente tomando forma. Carter deveria ser um dos pilares desse ideal, deveria estar na linha de frente e mais, sem perceber, foi ficando cada vez mais distante. A irritação abafou a discussão dentro da sua cabeça por um instante. Então, um gemido baixo veio de dentro do quarto. Todos os pensamentos desapareceram. O corpo agiu sozinho. Quando percebeu, Carter já tinha aberto a porta e corrido até a cama. O bebê enrugado chorava no travesseiro ao lado de Mai, enquanto as enfermeiras limpavam tudo ao redor. Alguém riu e comentou, parabéns, meu senhor, você tem um menino forte e saudável. Carter respondeu, sério?
Enquanto caminhava passo a passo até a cama e se ajoelhava, olhando para Mai, cuja testa brilhava de suor à luz das velas. Por um momento, ele esqueceu o que queria dizer. Os gritos de viva do lado de fora se misturaram ao choro da criança, como um coro recebendo uma vida nova. Mai abriu a boca e tentou falar, mas estava fraca demais para continuar. Carter entendeu mesmo assim. Lágrimas escorreram enquanto ela murmurava: "Você é um pai agora." O sertão da Floresta Oculta, a noroeste de Neverwinter. Dente de Cobra percebeu que, desde que se juntou à equipe de construção da ferrovia há 1 mês e meio, aqueles dias estavam sendo os mais intensos de sua vida. No meio da noite, ele acordou desesperado repetindo: "Banheiro, banheiro." Quando caminhava para se aliviar, notou algo estranho. Ao observar bem o trem, viu algo se mexendo em um dos vagões. Com poucos conhecidos, decidiu ir olhar sozinho. Logo depois, guerreiros, diferentes dos soldados do primeiro exército, desamarraram as cordas que seguravam a lona. Um enorme monstro parecido com um molusco surgiu debaixo dela. O pior é que o monstro falava, e sua voz era surpreendentemente agradável. O monstro resmungou: "Estou com fome." "Você tem comida?" Dente de Cobra sentiu os cabelos da nuca arrepiarem. Por um instante, até achou que ouviria os soldados responderem algo cruel, como: "Todos os trabalhadores são sua comida." Mas não aconteceu. Os guerreiros abraçaram a criatura com carinho e ofereceram presunto, vegetais e pão trazidos do último vagão, tudo armazenado em barris do tamanho de um homem adulto. 2 vermes apressados devoraram a comida e, junto dos guerreiros, desapareceram na escuridão da floresta. Dente de Cobra prendeu a respiração e se escondeu atrás das árvores até os passos sumirem. Quando finalmente percebeu que estavam longe, olhou para baixo e viu que havia molhado as calças. Ele guardou esse segredo no fundo do coração. Achou que viveria com medo dali em diante e até pensou em deixar a equipe de construção. Mas, para sua surpresa, se recuperou mais rápido do que imaginava. Ele gritou para si mesmo: "Esta é uma vida emocionante. Esta é a verdadeira face de Neverwinter." 2 semanas após o início do plano de contra-ataque chamado Operação Zenith, Roland recebeu uma mensagem de Relâmpago, que estava em reconhecimento na linha de frente. Os batalhões do primeiro exército haviam concluído a primeira etapa e se reunido na floresta no 2+1,76 da Floresta Oculta. Roland analisou o mapa e comentou: "Entendi. Como os demônios estão reagindo a isso?" A resposta de Relâmpago rompeu o sigilo do rumor. Sylvia contou que eles não reagiram de jeito nenhum. Ainda estão ocupados levantando aqueles postes e construíram alguns pilares de pedra preta. Além disso, a linha de abastecimento da Red Mist apareceu atrás dos postos avançados. O departamento de conselheiros acredita que o número desses monstros de pernas compridas é limitado. Essa era uma boa notícia. Agatha havia explicado que o único motivo dos demônios não terem destruído a humanidade era a névoa vermelha. Se eles conseguissem superar essa fraqueza na terceira batalha da vontade divina, seria péssimo para todos. A mobilidade das Dire Bears voadoras e o poder de combate dos Elder Demons deixariam impossível proteger toda a fronteira dos 4 reinos. Roland analisou o mapa enquanto pensava. Ele já sabia que aqueles pilares de pedra não eram iguais ao lendário pagode de Pedra Negra, embora fossem parecidos. Os pilares serviam para armazenar a Red Mist e liberá-la aos poucos, criando um ambiente especial que os demônios conseguiam consumir. Nesse ambiente, seus poderes cresciam e a autocura acelerava. Em outras palavras, aquilo fortalecia os demônios durante a batalha. Roland concluiu: "Nesse caso, continuem explorando e me avisem se encontrarem algo novo." "A segurança vem primeiro?" Relâmpago confirmou: "Entendido." Relâmpago desligando. A luz do sigilo do rumor se apagou. Roland ergueu a régua e mediu a distância no mapa. O primeiro exército deveria entrar no alcance de reconhecimento dos demônios em 6 dias, bem no início do outono. Mesmo para um exército acostumado a lutar no chão, isso não seria nada fácil. "Por que você está preocupado?" Rouxinol removeu o sigilo enquanto observava Roland e perguntou se os testes das novas armas tinham falhado. Roland comentou enquanto encolhia os ombros: "No fim, eram só testes. Ninguém sabe o que realmente vai acontecer numa guerra até ela começar. Sem falar que Sylvia vai estar ocupada lutando no ar, então o primeiro exército vai ter que contar só com você." Nessa hora, Rouxinol sorriu: "É incrível que Andrea tenha acertado um balão a 5 quilômetros de distância."
Ela não vai decepcionar enquanto tiver essa arma. E mesmo que Sylvia não esteja vigiando o exército, Relâmpago e Maggie continuam lá. O primeiro exército já não passou por situações assim antes? Roland ergueu as sobrancelhas, surpreso. Quando você aprendeu a consolar alguém? Rouxinol riu. Só estou sendo sincera. Sou boa em fazer as pessoas concordarem comigo. Lembro que todos os nobres que visitei aceitavam tudo o que eu falava. E você só deixava eles com medo, Roland comentou, comprimindo os lábios. Vou tirar uma soneca no meu escritório. Só me acorde se houver algo realmente urgente. Rouxinol percebeu algo diferente no tom dele e perguntou. Aqui mesmo. Quer que eu avise as bruxas de Taquila? Não. E não deixe que elas se aproximem do castelo. Tudo bem. Pode ficar tranquilo, vou garantir que ninguém se aproxime de você. Roland quase nunca dormia durante o dia. Só fazia isso quando estava muito cansado ou por algum motivo especial. E desta vez o motivo era realmente especial. Já fazia um mês desde sua última conversa com Garcia no mundo dos sonhos. Ela tinha voltado do quartel-general e prometido trazer um livro escrito meio século atrás, o primeiro a mencionar a Batalha da Vontade Divina. Por algum motivo, Roland achava melhor que as sobreviventes de Taquila não soubessem disso por enquanto. Ele pensou no assunto por muito tempo. Não importava o que encontrasse no livro, ele provavelmente conseguiria manter a calma. Já as bruxas, que encaravam a vontade divina como o destino final delas, talvez não conseguissem. Como a batalha estava se aproximando, seria melhor não deixá-las ainda mais tensas. Entrar no mundo dos sonhos era como acionar um interruptor dentro da própria mente. Assim que se concentrava, ele adormecia em poucos segundos, economizando várias horas. Depois que Zero foi para a escola, Roland pegou o telefone com pressa. Olá, você conseguiu o livro? Se eu disser que não, você vai ficar tão decepcionado que vai jogar o celular na parede? O sarcasmo leve de Garcia ecoou do outro lado. Calma. Você me lembrou há 3 dias. Não sou tão esquecido e não volto atrás com a mesma facilidade que alguém que nós dois conhecemos. Roland soltou o ar, aliviado. Prometo que não faço mais isso. Ainda preciso sustentar a família, não posso me dar ao luxo de perder meu telefone. Então resolveu ir direto ao ponto. Certo, e onde está o livro? No meu apartamento, claro. Pode vir buscar. Garcia abriu a porta do 0827 parecendo ter acabado de sair do banho. O agasalho habitual tinha sido trocado por um uniforme de artes marciais vermelho e branco. As bochechas ainda estavam quentes pela água, e o cabelo molhado caindo pelos ombros, junto do jeito elegante da família Wimbledon, a deixavam ainda mais bonita. Quer beber alguma coisa? Ela ergueu o copo na mão. Na primeira vez em que Roland esteve ali, o olhar dela era frio, distante. Para falar a verdade, isso não tinha mudado tanto com o tempo. Não, obrigado. Ele a observou e acabou perguntando, você tem competição hoje? Já viu atleta se trocar e treinar em casa? Ela tomou um gole de leite enquanto se sentava. Manter o corpo aquecido antes da competição é parte essencial de qualquer preparo. Até os piores estádios têm vestiários. Às vezes eu realmente acho que a erosão corroeu seu bom senso. Roland deu uma risada envergonhada. Pensei que os mestres pudessem ter jeitos diferentes de se preparar para a luta. Para o público, somos como qualquer outro atleta. A diferença é que nosso show costuma ser mais emocionante e os prêmios melhores. Ela deu de ombros e completou, estou usando esse uniforme porque vamos precisar aproveitar a influência dos mestres. Roland inclinou a cabeça, confuso. Você vai aparecer em comerciais? Eu vou protestar. Garcia ergueu a voz, irritada. Você não viu os avisos? A Associação Clover vai derrubar as paredes da North Building Street. Se não reagirmos, este prédio é o próximo. A sua casa vai virar entulho. Roland quase tinha esquecido que o protesto seria naquele dia. Certo, desejo boa sorte. Você. Garcia quase engasgou de frustração. Roland soltou um suspiro teatral. Nunca competi e ninguém sabe quem eu sou. Nem uniforme de mestre eu tenho. Mesmo indo lá, não vou ajudar muito.
Podemos conseguir qualquer coisa se agirmos juntos. Você não entende isso? Garcia pegou uma lista em cima da mesa e empurrou para ele. Olha as pessoas aqui, quantas são mestres? Nenhuma. São todos dos andares de baixo, e mesmo assim estão prontos para ir comigo protestar. Se ficarmos calados só porque somos desconhecidos, todo mundo vai ignorar nossa existência. A firmeza nos olhos dela chamou a atenção de Roland. Em brigas contra a erosão ou na vida comum, aquela garota que tentava parecer fria era, na verdade, muito mais dedicada do que a maioria. Ela realmente precisava viver ali? Claro que não. Com experiência e habilidade, Garcia poderia comprar um apartamento no centro sem dificuldade. Mesmo assim, continuava ali por causa dos outros moradores do prédio, gente comum, com salários baixos, sem condições de achar outro lugar nem com metade das vantagens daquela região. Roland sabia que todos eram apenas sombras do mundo dos sonhos, feitos das memórias capturadas por Zero. Mas, conforme o mundo avançava rumo ao desconhecido, ele começou a duvidar de tudo. Já não sabia separar fantasmas de pessoas reais. Como olhar para aquela garota cheia de vida e tratá-la como um vazio imaginário? Quanto mais tempo permanecia ali, mais real aquilo se tornava. De qualquer forma, ela entregaria o livro. O mínimo que ele podia fazer era acompanhá-la por gratidão. Ele estava prestes a aceitar quando um nome chamou sua atenção na lista. Carolo Tein. Era o morador do apartamento 0510. E, além disso, era o nome de um demônio. O nome aparecia com destaque nos registros das bruxas de Taquila. Um simples olhar bastava para reconhecê-lo na hora. Roland congelou ao encontrá-lo ali. Se o demônio saísse do prédio para participar do protesto, seria uma chance única de observar seu fragmento de memória de perto. Ele desviou os olhos da folha e fingiu naturalidade. Em receio que já tenha um compromisso à tarde. Só posso oferecer meu apoio à distância. Qualquer outra pessoa tentaria usar o livro como moeda de troca. Mas Garcia não era qualquer pessoa. Ela se levantou com indignação clara, entrou no quarto sem esconder o quanto estava chateada e voltou alguns segundos depois com um livro antigo de capa vermelha. Por um instante, parecia que jogaria o livro no chão. Mas respirou fundo, recuou e entregou com firmeza. O mestre falava desse livro o tempo todo. Aqui está. Você conseguiu o que queria e agora pode ir. Roland analisou o livro e percebeu que não havia nome de autor na capa, apenas a palavra desconhecido. Alguém sabe quem é o autor? Por que diria desconhecido e se o autor fosse conhecido? Respondeu Garcia. Entre os tantos livros que caem na biblioteca da associação, este livro era conhecido pelo seu conteúdo, não pelo autor. O autor aparentemente morreu antes de terminar o livro e a associação não conseguiu encontrar nenhum registro de quem ele realmente era. A ideia de o autor ter morrido durante o processo surpreendeu Roland. Meio século não era muito tempo, ele tinha esperança de encontrar pistas, talvez até alguém vivo. Mesmo que o autor já tivesse falecido, deveria existir algum registro, ainda mais sendo alguém que despertou a força da natureza. Ele pegou o livro com firmeza. Obrigado. Garcia virou o rosto, encerrando o assunto. Roland voltou rapidamente ao apartamento 0825 e trancou a porta. O protesto só começaria à tarde, então ele ainda tinha algumas horas para explorar o livro. O título era O Significado da Vida. A capa de couro vermelho, reforçada com uma camada fina de madeira, dava ao livro um aspecto resistente e antigo. Roland pensou que, por tratar de divindades, seria algo cheio de conceitos abstratos e difíceis. Mas, ao abrir, foi surpreendido pela caligrafia elegante e organizada. A primeira frase o atingiu em cheio. Fomos enganados pelas divindades. O coração de Roland pesou. A forma como o livro começava lembrava os lamentos dos sobreviventes da União, que acreditavam que pessoas comuns jamais poderiam vencer demônios. A própria caligrafia transmitia o pessimismo e o desespero do autor. O mundo é tão distorcido, mas não sabemos absolutamente nada sobre ele. Embora saibamos que o poder da natureza vem das brechas da erosão, ainda o tratamos como um presente de divindades, simplesmente por causa dos enormes poderes que ela nos dá. Este conceito de poder permite que nós, sortudos, façamos parte de tudo isso, mas também cega nossos olhos. É hora de acordar. Embora eu nem saiba, pode ser tarde demais.
O pequeno trecho deixou Roland inquieto. Como o criador do mundo dos sonhos, aquelas palavras pareciam uma tentativa de alguém dentro do próprio sonho de alertar os outros para acordar. Ele podia simplesmente despertar e voltar ao mundo real, e as pessoas daquele mundo? Para onde elas iriam? Quanto à parte sobre a força da natureza, Roland entendia a lógica. A sensação de poder que surgia ao despertar habilidades era muito mais intensa do que qualquer satisfação política. Ninguém queria acreditar que essa força era mero acidente. Mesmo conhecendo a verdade, poucos abririam mão do poder em nome da paz. Nas páginas seguintes, o livro deixava a reflexão inicial de lado e seguia outro rumo: por que apenas humanos conseguiam manifestar a força da natureza? As fotos e recortes mostravam experimentos modernos e descobertas arqueológicas, todos conectados ao tema. Já há ampla evidência de que a inteligência não é a chave para despertar a força da natureza. As histórias são familiares com casos em que os Fallen eram mentalmente retardados e os mestres recebiam força desde o momento em que nasceram. Sem a inteligência humana, somos fundamentalmente iguais aos outros animais, e na verdade, somos muito parecidos. Nossos genes são os mesmos, assim como nossas origens, e nosso comportamento e instintos, seja um sapo, uma cobra ou um lagarto, a luz do sol quente trata todos da mesma forma. Então por que a força da natureza não se comporta da mesma forma com todas coisas vivas? É porque as pessoas tiveram sorte no caminho evolutivo, pensou Roland, e imediatamente sentiu que o autor respondia a sua própria dúvida na página seguinte. A maioria das pessoas usa a sorte como desculpa, como uma teoria geocêntrica de passado, mas a Terra não é realmente o centro do universo, os humanos não são a única espécie que pode aproveitar a força da natureza. Observando o curso da história, fica claro que os registros da civilização às vezes descrevem uma divisão semelhante a uma cisão no desenvolvimento, que ocorre em explosões esporádicas. Por exemplo, nos mitos que sobreviveram até hoje, as descrições de habilidades extraordinárias concentram-se principalmente em um período de cerca de 2000 anos atrás, muito antes do surgimento dos dados antropológicos sobre o homem. Parecia que acordamos de repente, por causa disso, recebemos uma força incrível. O número de inimigos descritos também aumentou. Demônios, feras, monstros ou alienígenas, todos eles tinham formas e aparências diferentes, mas também tinham uma coisa em comum: uma pessoa comum não poderia derrotá-los, e apenas heróis despertos poderiam ser oponentes dignos para eles. Embora não houvesse evidências diretas, o autor acreditava que aquelas espécies alienígenas mencionadas na mitologia não eram fruto da imaginação, mas criaturas que realmente existiram. Suas habilidades eram semelhantes às humanas, o que explicaria por que aquele período histórico parecia tão vibrante nos registros antigos. O autor antecipava a objeção mais comum: criaturas antigas preservadas em âmbar, como mosquitos, mas reforçava que isso não explicava por que não havia vestígios dessas espécies mais exóticas. Ele observava que essa ausência completa parecia exagerada. Por outro lado, justamente por não haver rastros, essas criaturas continuavam chamando a atenção. O autor mencionava também relíquias extraordinárias espalhadas pelo mundo, edifícios e monumentos incompatíveis com os estilos e capacidades das civilizações da época. Alguns eram complexos demais para terem sido construídos pelos povos antigos, mas, ainda assim, insistimos em classificá-los como obras humanas. Para o autor, isso era superestimar o que os humanos poderiam ter feito. Para encontrar mais respostas, visitei cada um desses monumentos um por um. Durante esta viagem, fiz algumas descobertas surpreendentes: embora os estranhos não tenham deixado ossos ou cabelos, as marcas nas pedras não desapareceram. Em uma sala secreta nas ruínas de um vulcão, vi um relatório sobre uma civilização alienígena, escrito em vários entalhes nas paredes. Ao chegar a essa parte, Roland teve certeza de que o livro fora criado no mundo dos sonhos. Ele nunca vira fotos em preto e branco de edifícios antigos naquele mundo e, ainda mais impressionante, as ruínas do vulcão citadas lembravam demais o demoníaco pagode de Pedra Negra. Não foi por acaso que adquiriram o poder da natureza, e depois lutaram contra a humanidade. É mais como um encontro arranjado pelas divindades, e eles consideravam derrotar oponentes como uma espécie de pagamento pelo poder concedido a eles pelas divindades. Sei que é difícil descrever as inscrições nas pedras apenas com palavras, mas me parece que, se as pessoas pudessem aprender sua língua, o termo mais apropriado provavelmente seria a Batalha da Vontade Divina. Lan significa o que está descrito aqui. Roland passou a língua nos lábios secos e continuou a leitura. Mas não é nisso que quero me concentrar. Se esse poder fosse fornecido para apenas uma guerra, então tudo teria acabado há muito tempo.
Quaisquer que sejam as divindades, o que mais elas poderiam ter feito com a humanidade depois desta guerra? No entanto, há outra coisa que é pior do que pensávamos. De acordo com as inscrições escultóricas, esta não foi a primeira vez que eles fizeram algo assim. O texto ganhava ritmo e emoção, como se o escritor hesitasse em continuar. Desde o início, esses alienígenas não viviam no mesmo planeta que nós. A eclosão da guerra trouxe mudanças radicais em seu ambiente, embora estivessem bem preparados para essas mudanças. Não foi tão simples como se a floresta se degradasse em um deserto ou uma tribo nômade se movesse passo a passo para uma civilização agrícola. Caramba, eu não sei como expressar essa parte do conceito. Posso dar um exemplo menos adequado. Essa mudança é como saltar elétrons entre níveis de energia em uma transição atômica. Antes da mudança, eles estão em um certo nível estável de energia, mas então ocorre uma mudança, e eles recebem energia imediatamente, movendo-se diretamente para um nível superior, sem qualquer processo ou estágio intermediário. Foi assim que a civilização deles saltou para um nível mais alto em um piscar de olhos. Honestamente, nem quero imaginar quantas dessas mudanças eles já passou. Mas agora que eles se foram, por que a erosão e o despertar ainda estão acontecendo? Ou significa que a batalha da vontade divina nunca terminou? Quanto mais faço essa pergunta, mais sinto medo. Em que tipo de mundo vivemos? Os caídos são verdadeiros mestres que foram tentados pelo poder? Sinto como se um redemoinho estivesse me engolindo. Se a resposta for não, o que exatamente estamos enfrentando? Os chamados presentes e recompensas são mentiras. A única diferença era: a gravação terminou de forma abrupta, deixando apenas uma longa linha de arranhões, como se o autor tivesse perdido as forças de repente deixado a caneta cair. Ao lembrar da conversa anterior, Roland sentiu um arrepio subir pelos pés. Muitas partes do livro tinham aquela atmosfera estranha, descreviam claramente o mundo dos sonhos, mas havia sempre um toque de déjà vu que o deixava inquieto. Ele pegou o telefone tentando ligar imediatamente para Garcia. Tinha perguntas demais, e só ela poderia responder. Enquanto se movia, seu cotovelo bateu no livro e uma pequena nota vermelha escorregou para fora. Surpreso, Roland se abaixou para pegá-la. Eram 2 linhas impressas. Quando o significado divino aparecer, nos encontraremos na hora marcada. Café Roses, no 302. Roland pegou seu telefone e fez uma ligação. Ei, por que você está ligando de novo? A voz do outro lado parecia impaciente. Se você tem algo a dizer, se apresse, vou embora em breve. Roland respirou fundo, forçando-se a se concentrar. Ah, sim. Acabei de ler o livro, e seu conteúdo é bastante terrível, certo? Garcia parecia adivinhar o que ele sentirá. Via de regra, a maioria das pessoas se sente assim quando vê as notas pela primeira vez, mas como tudo isso é ficção, você esquecerá tudo na manhã seguinte. Ficção? Roland franziu a testa. O que você quer dizer? Exatamente o que estou dizendo. Houve uma risada curta do outro lado da linha. A associação investigou as ruínas do vulcão citado pelo autor e constatou que há 200 anos elas foram engolfadas por magma. Trata-se de um vulcão ativo. Embora nunca tenha ocorrido uma grande erupção, ele não esteve completamente adormecido por milhares de anos. Portanto, se o autor não pode voltar no tempo ou viver 2 séculos, e também não pode tolerar altas temperaturas e fumaça densa, isso significa que ele inventou tudo. A explicação o deixou atônito. Demorou alguns segundos antes de conseguir perguntar. Nesse caso, ele inventou tudo o que escreveu neste livro? Isso pode ser uma mistura de verdade e mentira. De qualquer forma, nunca me interessei muito por arqueologia. O mestre disse uma vez que, se não fosse pelo fato de o autor estar vestindo as roupas do mestre e se ele não tivesse morrido na biblioteca da associação, o livro nem teria sido salvo. Mas a associação não sabia quem era o autor. Assim, o autor ele mesmo se tornou mais conhecido do que o livro. Isso pode ser considerado um mistério não resolvido da associação. Mas eu duvido que você possa resolver isso. Segundo meu mestre, o manual passou por todos os cantos e rachaduras do departamento de registros e ainda não conseguiu encontrar nada. Tem havido tantos rumores sobre este livro, e isso é tudo para você? Vou desligar. Espere, Roland disse apressadamente. Depois que você pegou o livro desta vez, e você o releu?
Ele queria perguntar sobre a nota, mas acabou desistindo no último segundo. Virei algumas páginas no caminho de volta. O quê? Não, nada. Eu só queria perguntar. Logo após isso, o tom da chamada foi cortado. A pergunta claramente fez Garcia perder a paciência. Roland até ouviu a porta do apartamento 0827 se fechar, mesmo com duas paredes entre eles. Ele soltou um longo suspiro. Se não tivesse sido tão direto, talvez ela só tivesse ficado irritada, e nada mais. O livro O Significado da Vida só tinha metade escrita, e a nota vermelha provavelmente estava nas últimas páginas em branco. Ninguém poderia garantir que alguém a encontraria, mesmo que lesse o livro inteiro. Além disso, ele imaginava que Garcia não teve tempo para ler o conteúdo com cuidado durante o caminho para casa. Por isso, mesmo ouvindo a resposta dela, Roland não conseguia determinar se ela tinha visto a nota ou não. Não, definitivamente não viu. Pelo que conhecia de Garcia, se ela tivesse encontrado algo tão estranho, não ficaria indiferente. A garota teria comentado ou mostrado curiosidade. Isso fazia parecer que aquelas duas frases eram uma brincadeira ou uma mensagem oculta. Roland preferia acreditar na primeira opção. A alternativa restante era absurda demais. Para quem aquela nota tinha sido escrita? Para qualquer leitor que a encontrasse? Ou para uma pessoa específica? Pensando de forma lógica, ele se inclinava para a segunda hipótese. O livro não era secreto, muitos mestres já o tinham lido por causa de sua fama. Talvez alguns leitores não tivessem encontrado a nota, mas era difícil imaginar que ela passaria despercebida por tantos anos. Esse detalhe deixava claro que, muito provavelmente, a nota não estava lá desde o início, alguém a colocará recentemente. E essa possibilidade fez tudo dentro dele se ajustar de um jeito inquietante. O que isso significava? Significava que o mundo dos sonhos, aquele mundo que ele supervisionava, pode ter sido descoberto por outra pessoa. Era como estar em um sonho e ver alguém dentro dele se virar e sorrir diretamente para você. Maliciosamente. Roland deu um tapinha na própria bochecha, tentando afastar o frio que corria por seu peito. Precisava se acalmar. Ele tentou se convencer, não havia nada a temer. Tudo aquilo ainda era apenas especulação. Mesmo que fosse verdade, o mundo pararia no momento em que tudo terminasse. Quem poderia ameaçá-lo? A nota também sugeria que o autor pretendia procurá-lo, em vez de permitir que Roland tomasse a iniciativa. Isso ajudava a explicar parte do mistério. Quanto ao Rose Café e ao significado divino, ele decidiu que seria melhor deixar as bruxas de Taquila investigarem. Ainda havia tarefas importantes para cumprir. Roland verificou o relógio na parede, pegou a chave que já havia separado, trancou o apartamento e desceu. Desde a chegada das bruxas Taquila, ele vinha se preparando para explorar os fragmentos de memória escondidos no prédio. Duplicou chaves de todos os apartamentos, comprou ferramentas pela internet e se acostumou à ideia de que, sendo o único capaz de ver aqueles portões da memória, teria que abrir caminho sozinho sempre que enfrentasse uma porta trancada. Se não fosse a expedição para unificar Neverwinter, provavelmente já teria concluído essa investigação há muito tempo. Descendo até o quinto andar, Roland encontrou rapidamente o apartamento 0510. Era a hora típica da soneca, com o sol de outono deixando o corredor silencioso e preguiçoso, em contraste com o tráfego movimentado lá fora. Ele inseriu a chave, girou devagar e abriu a porta. Um cheiro estranho o atingiu de imediato, fazendo-o prender a respiração. Mesmo com as mudanças no mundo dos sonhos permitindo a presença de demônios, certos detalhes permaneciam, como o odor corporal deles. Não era à toa que perfumes se tornaram essenciais para encobrir seu cheiro. Roland vasculhou o apartamento por alguns minutos. Confirmando que estava vazio, trancou novamente a porta, puxou um cortador hidráulico da mochila e seguiu em direção ao depósito no fim do corredor. A porta de ferro do depósito era uma das poucas que ainda estavam trancadas. A experiência mostrava que, embora o espaço além dela fosse misterioso, a fechadura em si continuava sujeita às regras da física. Alguns segundos de trabalho e o cadeado cedeu. Engolindo em seco, ele empurrou a porta. A visão o deixou sem palavras. Ele agora estava no topo de um penhasco cuja base desaparecia na escuridão. O topo era redondo e se estendia por mais de 10 quilômetros, com a outra extremidade mal visível.
Ao redor, porém, não havia água, o que cercava aquele imenso platô era um lago de névoa vermelha, estendendo-se como um mar luminoso. A borda do penhasco ficava centenas de metros acima dessa névoa densa, que parecia um cristal líquido vermelho, rico e vibrante. Se não fosse pelas colunas de vapor que subiam do fundo e se erguiam como pilares até o horizonte, seria difícil associá-la ao sujo e opaco nevoeiro sangrento que ele conhecia. Roland teve a estranha sensação de estar diante de uma estrela, observando erupções solares em movimento. A névoa brilhava como metal incandescente, mas sem emitir qualquer calor. À medida que subia, sua cor se desvanecia rapidamente, até se dispersar no ar e formar uma vasta e tênue camada de névoa vermelha. E isso não foi tudo. Edifícios enormes de pedra preta cercavam o penhasco, quase todos em forma de torre, diferenciando-se apenas por detalhes. Com o sol escondido pela Red Mist, o cenário ficava ainda mais sombrio. Só quando as fontes de névoa no fundo do lago da névoa vermelha se iluminavam é que as silhuetas dessas torres apareciam refletidas na água, como uma floresta de pedras. Esta é uma cidade de demônios? Roland se surpreendeu. Achava que os fragmentos de memória o levariam a algum momento importante do campo de batalha, não ao covil do inimigo. Mesmo assim, a cena não combinava totalmente com a miragem que a Associação das Bruxas havia visto. Ele procurou ao redor e não encontrou o obelisco central, a torre feita de pedra divina que servia como núcleo e criava Red Mist. Em vez disso, havia incontáveis torres, algumas tão altas que se erguiam das montanhas. Muitas apareciam apenas parcialmente, como se ele estivesse vendo apenas os andares superiores de um conjunto de prédios. A construção de algo tão vasto chegava a parecer impossível. E não era a mesma cidade que Folha havia visto. Então onde era? Um lugar fora do alcance dos humanos e talvez até o berço dos demônios? Enquanto tentava entender, uma luz repentina piscou perto da depressão que cercava o lago da névoa vermelha. Diferente do brilho da névoa, aquela luz parecia fogo aberto, o que o deixou ainda mais intrigado, já que chamas eram proibidas entre os demônios. Movido pela curiosidade, Roland começou a descer o penhasco, esperando encontrar uma escadaria ou alguma plataforma típica da arquitetura demoníaca. Mas, após avançar pouco mais de 100 passos, seu corpo inteiro se enrijeceu. Um grupo de demônios surgiu na esquina. Pela aparência, eram demônios simples, com armaduras de osso e lanças curtas. 2 deles, mais robustos, vinham à frente usando luvas, bloqueando quase metade de seu caminho, e já estavam a menos de 10 passos dele. Espere um minuto. Como as coisas vivas podem existir em fragmentos de memória? Ele nunca havia visto soldados do exército de juízes ou sacerdotes vagando pela Catedral de Hermes quando explorou aquele lugar em sua casa. O encontro o pegou de surpresa, e por um momento ele simplesmente não soube o que fazer. Devo correr? E assim acabamos a parte 104, quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos, e caso queiram apoiar o canal é só clicar no botão Seja Membro e até o próximo vídeo.